Estamos de volta agora para o terceiro bloco do Em Minas de hoje. Estamos conversando com o Tenente Henrique Barcelos, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Estamos falando sobre a terrível tragédia que ocorre já há vários dias no Rio Grande do Sul, com inundações, enchentes, mais de 100 mortes já, muitas pessoas desaparecidas. Uma situação preocupante para todo o país que está acompanhando tudo pela imprensa. Tenente, o senhor deu uma entrevista até para o Estado de Minas recentemente e o senhor falou, quando a equipe se deslocou para o Rio Grande do Sul, de volta à lama. E essa frase é muito simbólica porque Minas enfrentou aquele terrível acidente do rompimento da barragem de Brumadinho, já tínhamos tido Mariana. E por essas e outras, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais acabou se tornando uma instituição de excelência no enfrentamento de situações desse tipo. Eu queria perguntar ao senhor qual é a diferença entre Brumadinho, com muita lama e lama pesada, e Rio Grande do Sul, onde você tem, claro, lama, mas você tem líquido, né? Muita água, né? Como é que é a diferença entre um e outro e o que isso implica no trabalho? Certo, vamos lá. Então, a dinâmica de cada um dos eventos, né, ela tem algumas diferenças e similaridades, né? Okay. Vamos pensar primeiro nas diferenças. O rompimento de uma barragem é um evento com uma velocidade muito alta. É um evento com uma dinâmica muito acelerada. A gente sabe que aquela lama que rompeu ali de rejeitos em Brumadinho, ela chegou a mais de 120 km por hora. Nossa. Isso gera muito pouca capacidade de autossalvamento, ou seja, uma pessoa que visualizou aquilo, ela está vendo uma avalanche chegar até ela numa velocidade muito alta. Então, isso foi o poder catastrófico do rompimento de barragem. A chuva, ela tem um poder de alcance territorial enorme. A água, ela avança com muita facilidade, ela flui, entra em qualquer espaço vazio e realmente o poder de salvamento é em locais elevados, mas ela não chega com essa mesma velocidade. Por isso que a gente vê uma tragédia que em território, ela praticamente toma quase todo o estado do Rio Grande do Sul, mas em termos de velocidade, ela chega com uma velocidade menor de alguns dias ou muitas horas, comparado a minutos que foram nos rompimentos de barragem, principalmente no estado de Minas Gerais e em Brumadinho. E o pior é que a chuva não para, né? Ou seja, o que acontece? O problema vai agravando ou ele vai se mantendo num nível de equilíbrio, digamos assim? A chuva que é persistente, ela pode gerar um risco geológico maior do que o hidrológico que já foi estressado ao máximo. Ou seja, as enchentes, elas chegaram já à inundação de tudo aquilo que poderia inundar. Elas não vão chegar a partes mais altas porque exigiriam uma chuva sem proporções jamais vistas. Mas essa proporção de chuva ali, ela praticamente já inundou tudo que poderia inundar. Só que o risco geológico que passa a vir agora nos dias seguintes de chuva, ele começa a aumentar, porque o solo fica encharcado, os taludes ficam encharcados com essa chuva fininha. O solo não consegue mais absorver, né? O solo já está saturado de água. E aí a gente começa a ter mais eventos de encostas e deslizamentos de terra por conta disso. A inundação pode acontecer com rapidez, mas o evento e o risco geológico ele vai perdurar por dias e até semanas se aquele solo continua encharcado. E aí, todos dois são terríveis, mas qual é o pior? É a lama de Brumadinho ou é a água do Rio Grande do Sul? Olha, difícil responder qual é o pior, mas a gente sabe que os dois cenários exigem técnicas muito específicas, né? Quando eu falei das diferenças, mas vamos falar das similaridades agora. Andar numa lama, conseguir progredir numa lama mais fluida, que foi o caso de Brumadinho nos primeiros dias, e também é o caso aqui por conta da quantidade de água, é muito difícil. Essa lama ela pode esconder diversos perigos, a lama arrasta edificações, debaixo dela tem veículos, objetos cortantes, risco de choque elétrico, produtos perigosos e progredir ali é uma dificuldade, exige uma perícia. Eu me lembro das imagens dos bombeiros exaustos, né? Para movimentar alguns poucos metros era uma coisa louca, né? Então a gente, com essa experiência, né? Triste experiência aqui dos rompimentos de barragem, mas a gente acabou criando uma bagagem, um conhecimento para aplicar em práticas semelhantes. Então aumentar a superfície de contato, conseguir progredir nesse terreno um pouco mais abaixado, utilizar tecidos de neoprene para proteção à pele, com o capacete, a progressão com os cães muito cautelosa, porque
são diversas situações em que a gente perde um cão com muita facilidade, por quebrar uma pata, por objeto cortante, e ele é um amigo incansável nesse tipo de operação dos dois lados, tanto em Brumadinho como lá no sul do Brasil. Quais foram os relatos dessa brava equipe de bombeiros mineiros lá no Rio Grande do Sul? O que eles viram, eles especificamente? Quais foram os casos que eles contaram, assim, de tristeza, mas também de alegria no salvamento? Olha, eles chegaram lá num momento em que a prioridade era o salvamento de pessoas com vida e vítimas ilhadas. Então eu conversei com militares presentes lá todos os dias, mais de uma vez ao dia, e logo no início a gente via esse retorno positivo, né, da fala deles em relação à quantidade de pessoas ilhadas que eles retiraram do teto de residências e edificações, pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas que agradeciam ali, né, aquela recompensa de um salvamento e foram para um local seguro. Mas à medida que a nossa equipe continuou lá, a gente começou a ter algumas falas mais tristes de necessidade de recuperação de corpos soterrados, o casal de idosos que foi encontrado juntos no mesmo ponto de lama soterramento ali. Foram os mineiros? Foram os mineiros que acharam com o nosso cão, o Bono, que estava lá. E eu acho que teve um resgate de uma idosa, não teve? De 96 anos. Esse foi um caso feliz. A idosa foi um caso muito feliz, né? Ela agradeceu muito a nossa equipe lá. A gente postou isso também nas nossas redes sociais. Mas aí, com o passar dos dias, passa a ser menor a probabilidade de resgate de pessoas com vida e maior a necessidade de recuperação. E eles começaram a relatar para a gente um semblante ali de pessoas mais desorientadas, pessoas com menos esperança, uma terra mais arrasada. Então, aí a maior necessidade de levar ainda mais esperança para esse povo gaúcho. Minas está mais preparada do que outros estados para enfrentar episódios como esse? Ou não há desequilíbrio entre os corpos de bombeiros do país? A gente não vê um desequilíbrio, a gente vê que algumas corporações se tornam referência por serem muito experimentadas. É o nosso caso aqui. Então, depois de Brumadinho, a gente já esteve presente em missões internacionais. A gente pode citar Moçambique, numa situação de tornados, o Haiti também, a Turquia também estivemos presentes naquela situação. Aquele terremoto terrível. Bairro, vários terremotos. Vários terremotos, né, diversos bairros atingidos ali. Bem lembrado. Missões nacionais, onde a gente já apoiou o Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco, São Paulo e também o Rio Grande do Sul no final do ano passado. Então isso torna a nossa corporação mais calejada, saber encontrar o terreno desconhecido e o que fazer lá, por já ter sido experimentado em situações parecidas. Depois de Brumadinho, me parece que uma equipe grande dos bombeiros aqui foi ao Japão para um treinamento. Sim, a gente... Como é que foi isso? A gente tem esse convênio, né, com a Associação do Japão para a Gestão do Risco de Desastres, aquele que eu falei anteriormente, que é muito importante para evitar que esse cenário crítico atinja muitas pessoas, porque se eu tenho pessoas que estão conscientizadas do risco, elas vão sair dali quando alertadas antecipadamente e evitar que fiquem presas ali como vítimas. Então a gente tem sim essa parceria que já dura 10 anos, no envio de militares que vão lá no Japão conseguir absorver essa cultura de prevenção. Então a gente foi lá aprender e ensinar também. Exatamente. Troca de experiências. Troca de experiências, né? O próprio evento de Brumadinho abriu essas portas também para que eles conhecessem o que a gente estivesse fazendo aqui. Mas o mais interessante é que absorver a cultura de um país com muita prevenção, isso é para a gente muito gratificante. Se a gente estiver numa escola primária no Japão, as criancinhas sabem o que fazer num terremoto. E a gente precisa chegar nesse ponto de educação. Pois é, isso que é triste falar, né? É ruim a gente ficar falando mal da gente mesmo, né? Mas é verdade. Porque lá no Japão a gente sabe como é que é. Se falar, olha, vai para ali, o cara vai porque ele sabe que ele está correndo. Aqui, né? Aqui a gente precisa dar confiança. Infelizmente. E chegar junto nessa educação. E eles ensinam técnicas para isso? Como é que é isso? Eles ensinam técnicas porque a gente precisa abordar aquele público, né? Então, a gente já está presente nas escolas aqui em Minas Gerais, no Bombeiros nas escolas, e ali a gente tem um trabalho totalmente didático, um material que vai ensinar as crianças a saírem de um ambiente com muita fumaça, a saírem em fila, a buscar um local seguro, o que fazer num acidente doméstico, evitar um risco de afogamento que atinge as nossas crianças até 8 anos de idade. Então a gente já aprendeu com esses colegas mais maduros na cultura de prevenção como trabalhar na base da educação para evitar que sejam vítimas no futuro. Tenente, Brumadinho ainda temos buscas, né? Sim. Apesar de
tanto tempo já ter passado, ainda temos trabalho lá. Sim, a gente... Como é que está isso lá? Tem uma equipe permanente? Tem uma equipe permanente, são mais de 20 militares que trabalham lá todo dia. 5 anos já. 5 anos, mais de 1.800 dias de operação. Isso desde o último janeiro, né, em que a gente fez 5 anos lá na cidade de Brumadinho, atuando na recuperação de 3 joias ainda faltantes lá. Né? A gente lembra que foram 272 vítimas e a maior operação de busca e salvamento do mundo, pela sua extensão, pela sua duração no tempo e o nosso trabalho incansável lá. Brumadinho já passou por diversas estratégias de busca e hoje a gente trabalha com algumas estações que aumentam a efetividade de encontrar segmentos e conseguir trazer a identificação de uma vítima e recuperar a dignidade das famílias atingidas lá. As pessoas ficam esperando, porque, como o senhor mesmo disse, muito difícil disso acontecer. A gente precisa ser realista também. Mas a gente não é movido assim, não é movida só pela... Nós não somos cartesianos, né? Fica sempre aquela esperança de que em algum momento pode se achar uma parte do corpo ou um corpo inteiro. O bombeiro, ele é ensinado nas nossas instruções, na nossa academia de formação, a cumprir a missão. E Brumadinho nos dá esse desejo de chegar ao final. A gente sabe que tem parâmetros técnicos que vão justificar a continuidade daquela operação, enquanto um segmento puder ser levado a uma perícia e identificação, mas da nossa parte existe sempre a vontade de cumprir a missão. Tenente, quero agradecer demais sua presença aqui no Em Minas, esclarecedora, didática e de alerta, né, para todos nós. A gente nunca deve desprezar os fatos, né? Hoje está lá no Rio Grande do Sul, mas amanhã a gente nunca sabe. Então, é importante aprender e educar, né, ajudar a conscientizar todo mundo. E os bombeiros têm esse papel maravilhoso, né, nesse trabalho. A gente agradece, é importante esse espaço, deixar um alerta para a população que fique obedecendo às nossas comunicações e alertas de risco, porque a gente sabe que o que acontece em outros locais, como eventos críticos, pode acontecer também no nosso estado e a gente sempre vai comunicar com a gestão do risco e precisa que essa comunicação seja levada a cabo, seja obedecida mesmo, comportamento seguro para evitar com que aconteçam muitas vítimas num cenário crítico como esse. Em nome dos mineiros, só tem que parabenizar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A nossa continência, você e a todo esse espaço, um programa muito importante para orientar a população. Em caso de emergência, ligue 193. E a você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? A gente te espera sábado que vem.